Olá, tudo bem? O Arquivo Justiça de hoje é sobre acessibilidade. Vamos resgatar trechos do documentário Justiça Seja Feita, Acessibilidade e Inclusão, exibido em 2012. Ele traz casos de superação e de conquista de direitos à pessoa com deficiência. Começamos com a história do primeiro juiz com deficiência visual a trabalhar em um tribunal brasileiro. Para chegar ao cargo, ele enfrentou inúmeras dificuldades, mas venceu todas elas. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em que se declara que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos, a ONU consolida os direitos humanos nos pactos de 66 e, a partir daí, passa a tratar de grupos vulneráveis que politicamente se mobilizam, como mulheres, crianças, migrantes, perseguidos raciais, pessoas submetidas a trabalho forçado ou tortura, enfim, e ultimamente a última convenção foi a das pessoas com deficiência, de cuja redação eu participei. Trabalhei na ONU 20 dias com um grupo de pessoas com deficiência que ditou o texto. Efetivamente foi ditado pela sociedade civil esse texto. Na verdade, eu nasci há 53 anos com 6 meses de gestação, que na época implicava uma probabilidade mínima de sobrevivência. Eu fiquei 3 meses na incubadora. Essa gestação gerou uma lesão ocular séria e física também. Eu comecei a andar aos 3 anos e tinha baixíssima visão até a faculdade. Durante a minha alfabetização, eu não tinha acesso à lousa ou a textos datilografados, não conseguia lê-los de forma nenhuma. A minha mãe e as minhas professoras ampliavam à mão os textos para que eu pudesse ler. Pagamento dos honorários periciais e a terceira condenação ao pagamento de horas extras com reflexo. Foi o método que eu adotei ao longo da vida, ledores humanos, que eu contratei e remunerei. Já vi o fundamento da sentença, data máxima vênia de vir. Nós estávamos trabalhando num processo de observação dos votos de colegas, nos quais eu atuo como revisor. Então, a minha assistente, a doutora Thais, leu o voto do revisor, a proposta de voto do revisor, e eu avaliei se estou ou não de acordo. Em 1990, quando assessorava o Dr. Oswaldo Prois, no TRT de Campinas, elaborando votos, auxiliando-o nisso, decidi, por estímulo dele, inclusive, fazer um concurso para ser juiz do trabalho. E antes de realizar a última prova eliminatória, que seria elaborar uma sentença, exatamente o que eu estava habituado a fazer diuturnamente, meu exame médico foi antecipado em relação aos demais candidatos e eu fui afastado do concurso, sob a alegação de que, do ponto de vista médico, seria impossível ser juiz. Eu, com isso, fiz então o concurso para o Ministério Público do Trabalho, que não foi nem um pouco resistente, pelo contrário, propiciou todos os instrumentos que eu necessitei para realizar o concurso. Eu passei em 6º lugar num concurso de 4.500 candidatos, eu tenho muita honra disso, e vim para o tribunal justamente pelo 5º Constitucional, num processo em que eu fui o mais votado na lista sextupla. O Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná me manteve na lista tríplice, o que foi uma atitude extremamente corajosa, porque foi o primeiro ato judicial do Brasil que rompeu esse tabu acerca de um juiz cego, né? O presidente Lula me nomeou e deixou bem claro que o fez em razão do currículo. De fato, eu era o mais antigo da lista, mestrado, doutorado, professor, etc, etc. Estou aqui no tribunal há 3 anos, tinha um gabinete com bastante acúmulo, já não está mais, estamos com o gabinete zerado. Estou muito feliz aqui na função de magistrado, porque realizei um sonho.
Era muito comum eu ser escolhido no início da carreira por causa do meu currículo. E quando eu chegava para a entrevista, eu ficava esperando na sala de espera horas e sequer era entrevistado, sempre mediante algum pretexto absurdo. Desembargador Luiz, eu ponderaria, se não é o caso, de refletirmos sobre essa posição que tomamos a semana passada. Passados 7 anos dessa história de superação, o juiz Ricardo Tadeu continua no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e conta quais são os novos desafios da acessibilidade no judiciário. Estamos agora a comemorar no Brasil a implementação de medidas que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência impôs, reconhecendo que a deficiência é uma questão política, não mais uma questão médica. No Poder Judiciário, a maior conquista que se teve a partir de 2016 foi a edição da Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução impõe a todos os órgãos do Judiciário que implementem comissões de acessibilidade às quais é atribuída a função de buscar caminhos de acessibilidade para os servidores do Poder Judiciário, para os advogados que atuam no Poder Judiciário e para os jurisdicionados que tenham deficiências, quaisquer delas. Implementa-se agora a ideia, por exemplo, da edição de um Código Brasileiro de Libras Jurídica, porque não há palavras jurídicas em língua de sinais. Implementa-se também acessibilidade para os advogados cegos em relação ao processo digital. O processo judicial eletrônico, o PJE, enfrenta problemas de acessibilidade para servidores e advogados cegos. Mas essas questões estão sendo levadas ao Conselho Nacional de Justiça e certamente por intermédio desses mecanismos de implementação da acessibilidade essas questões vão ser superadas. Portanto, as perspectivas são muito otimistas. Embora o caminho percorrido tenha sido longo, as vitórias são evidentes e certamente virão em maior escala. Outra iniciativa que vale recordar é da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que contava com o apoio da Associação de Cegos do Estado para degravar audiências. E isso ajudou e muito a agilizar o andamento dos processos. Há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz uma reunião com todas essas entidades que recebem os apenados da vara. No final da reunião, o presidente da Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul se aproximou e começamos a conversar e ele mencionou a dificuldade que é a colocação do cego no mercado de trabalho formal. Porque ele dizia que o deficiente visual tem várias outras capacidades de concentração, usa informática, está aparelhado tecnologicamente para desempenhar outras atividades que as pessoas às vezes não lembram. E eu naquela época tinha um atraso na gravação das audiências e depois conversão disso para texto de quase 4 meses. Entre fazer uma audiência e aquilo vir para o processo, levava quase 4 meses. E quem fazia esse trabalho na minha vara eram os estagiários, que ficavam pouco tempo, o estágio era na época acho que 4 horas por dia, e era desestimulante para os estagiários também, porque eles queriam mexer com o processo, então eu tinha uma rotatividade muito alta de estagiários na vara. E aí quando ele falou, fez aquele comentário, eu pensei, puxa, será que poderia haver uma possibilidade? Primeiro que eu não sabia que eles usavam todos os recursos de informática, que eles digitavam texto sozinhos. Eu tinha, já no período que eu fui servidor da Justiça Federal, prestado esse serviço. Enquanto servidor da Justiça Federal, eu fazia a degravação das audiências. Então, com a minha formação jurídica também, eu pude, naquele primeiro momento, dar uma atenção bastante especial para a equipe que estava começando no projeto piloto e após elaborar todo o laboratório de informática, o espaço onde faríamos a prestação desse serviço, qualificamos uma primeira turma, que eram apenas 4 degravadores naquela ocasião,
e começamos a prestar o serviço para a Justiça Federal a partir de um projeto piloto. Foi um sucesso. No ano seguinte, a direção do foro contratou, então, para todas as varas criminais de Porto Alegre e no outro ano estendeu para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, todas as subseções aqui onde tem Justiça Federal utilizam esse serviço. Nós estamos utilizando um software livre chamado NVDA. Esse software permite a interação da pessoa com deficiência visual ao computador. A demanda de serviço para nós está crescendo bastante nos últimos meses e a gente trabalha para que cresça ainda mais. Hoje nós temos inclusive uma limitação de espaço físico que estamos procurando resolver e ampliar para os próximos meses para que a gente consiga ter uma capacidade de atendimento às demandas que nos chegam ainda maior. Hoje não são só os juízes criminais que utilizam o serviço, os juízes das varas da vara ambiental, das varas previdenciárias, das varas cíveis, né? E o serviço é de excelente qualidade. Eles praticamente não há o que corrigir quando vem para o processo o texto transcrito, porque a associação contratou pessoas que enxergam, que fazem a correção da pontuação, da ortografia, então, e eles fazem numa velocidade que nenhum de nós conseguiria fazer. Né? Então, o ganho para nós foi importantíssimo e para eles eu tenho a impressão que surgiu um novo mercado de trabalho que não havia, mercado formal, eu quero dizer. Esse serviço já oportunizou aqui trabalho para um grupo considerável de pessoas. Acredito que entre 15 e 20 degravadores já passaram ao longo desses 4 a 5 anos de existência do projeto. E a experiência que tiveram aqui, os que já não estão mais, serviu, sem dúvida alguma, para também encontrar outras oportunidades de trabalho em empresas privadas ou serviço público, estimulando também a formação, muitos se interessando pela área jurídica ou pela área da computação, para cada vez mais aperfeiçoar seus conhecimentos e seguir carreira. Esse sim é o nosso trabalho, aqueles direitos que existem, que já estão previstos, mas que não são efetivados. Então a gente faz muitas rodas de conversa, palestras, vai às instituições, para que as pessoas nos conheçam, conheçam o nosso trabalho, conheçam os seus direitos, porque é uma das atribuições da Defensoria e seu dever, que é educar em direitos, além de prestar assistência jurídica. A Defensoria Pública ela assume um papel não só judicial, de ajuizar as ações, mas também de fomentar realmente essas políticas, né? Entrar nos órgãos públicos, falar com os gestores públicos. Esse é um trabalho bem atuante que a gente está assumindo bem forte na Defensoria Pública da União, no sentido de buscar dentro dos órgãos públicos a melhoria do serviço ao cidadão. Trabalhar em rede hoje, eu acho que é o grande ganho, né, de qualquer instituição. Instituição nenhuma pode trabalhar isolada. Não tem como trabalhar isolada, encastelada e aqui num prédio único. Não tem como. A gente tem que estar pontuando outros órgãos, né? Porque o cidadão, ele não é feito de uma dimensão. É fundamental uma atuação interdisciplinar de todos os profissionais. E não só intrainstitucional, mas interinstitucional. A gente tenta sempre fomentar para os nossos assistidos a inclusão, seja ele qual for o assistido, de buscar o trabalho, de que ele seja útil para a sociedade, retribua a sociedade com sua força de trabalho. E não vejo como excluir dessa possibilidade os portadores de deficiência. Então, com certeza, sim, a gente vê com muito bons olhos esse crescimento, essa vontade, tanto das empresas privadas como dos órgãos públicos, de acolher esse perfil, né, de trabalhador, buscando no que eles têm de melhor para favorecer o próprio serviço final. O projeto com os cegos terminou em dezembro de 2017, mas a Justiça Federal em Porto Alegre mantém uma parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Vamos saber como é esse trabalho diretamente com quem faz a digitalização dos processos. O surdo que trabalha aqui está no mercado de trabalho. Aqui na Justiça Federal é muito importante, por quê? Porque ele entra na sociedade dos ouvintes, eles olham a comunicação e a identidade do surdo. Isso, a troca e união. Por quê?
o surdo que trabalha tem habilidade, tem capacidade de aprender. Porque às vezes em casa ele tem problemas de depressão, mas aqui ele se integra. Por isso que é importante a inclusão no trabalho com surdo. Muito obrigada. A diretora do Núcleo de Documentação e Memória da Justiça Federal, onde funciona o projeto, também falou desse apoio. Vamos ver. Já foram digitalizados mais de 200 mil processos em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a equipe da FENEIS, Deficientes Auditivos, tem se mostrado muito apta a esse trabalho. Em razão disso, no ano de 2018 foi firmado um novo contrato, dessa vez voltado à atuação de contínuos e copeiras que atuam aqui no prédio sede da Justiça Federal como uma forma de inclusão de mais deficientes auditivos no nosso trabalho no espaço público da Justiça Federal. Também nesse contrato de 2018 foi incluída uma intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, que além de acompanhar o grupo, faz a facilitação no atendimento de pessoas deficientes em audiências, perícias e no atendimento ao público em geral. Vamos relembrar agora outra iniciativa inspiradora, o projeto de inclusão da APAI de Caçu, em Goiás. Lá, o Ministério Público, empresas e entidades do terceiro setor se uniram para garantir assistência e recreação para deficientes por meio da ecoterapia. O que eu verifiquei há 10 anos atrás é que, na verdade, a própria sociedade de Caçu e aqui da região não conhecia o trabalho que era feito pela APAI. Ela já tinha essa estrutura, não como vocês estão filmando hoje, visualizaram. O que ocorreu é que a gente teve uma situação no começo de 2002 um pouquinho inusitada, que foi a construção, a iminência da construção das pequenas centrais hidrelétricas, que envolvem grandes empresas do Brasil, que inclusive também trabalham no exterior. Nós trabalhamos muito com a importância do terceiro setor. Essas empresas, algumas delas inclusive têm capital aberto na Bolsa, elas prestam contas do seu trabalho à sociedade, a seus acionistas, e tem, a maior parte delas, institutos que são voltados para a fomentação da comunidade. As empresas vieram juntamente com o Ministério Público, com os gestores, conhecerem essas entidades, e nós demonstramos os projetos que eram de interesse. É interessante que cada uma dessas empresas se voltou para um determinado projeto, e hoje a gente tem essa infraestrutura da APAI, que é um pouquinho, inclusive, diferente da estrutura de outras APAIs de municípios pequenos. Nós contamos hoje com a ecoterapia, que foi um projeto junto com a Gerdau. Nós temos a parte de fisioterapia, da sala de fisioterapia, de material para os alunos estarem realizando a hidroginástica, que foi um trabalho da Rio Verde Energia. Nós temos uma cozinha que a tendência é ela ficar praticamente pré-industrializada, com todo o maquinário, piso adequado. Bom, pessoal, nós estamos aqui na APAI de Caçu e eu vou apresentar para vocês a cozinha profissionalizante da APAI. Essa cozinha funciona mais ou menos há uns 10 anos e nós temos uma professora chamada Noilda, temos 4 alunos. Eu, Michele, Jaqueline, Isabela e o Wagner. Entre outras coisas, a gente faz a mini pizza. Bom, com vocês, cozinha profissionalizante da APAI de Caçu. A Camila começou a frequentar a APAI com 3 anos. Hoje ela está com 9 anos e no início ela era diagnosticada como uma autista. Aí, com o passar dos anos, ela foi diagnosticada com síndrome de Rett. Aí, as características foram avançando, as escolioses foram agravando, e com a ajuda do pessoal da APAI, a gente teve assim, um apoio, né? Com a ecoterapia, com a fisioterapia. O comportamento da Camila.
Mudou totalmente, porque antes a Camila era uma criança muito agressiva, a Camila não comunicava nem com olhares, não gostava de tumulto, de muita gente, festas. Hoje não, hoje a Camila participa de todas as festas da PAI. De Caçu, antes você não via crianças em clubes, você não via crianças participar de Olimpíadas aqui em Caçu, com deficiências, né? Hoje não, hoje festas comemorativas, as crianças da PAI sempre estão presentes. Tem Expo Caçu, em Caçu, eles estão sempre lá. Eu acho que o papel, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, é dar essa visibilidade aos deficientes de alguma forma. Seja através desses projetos, junto com as entidades como a APAI, seja realmente de estar fomentando medidas, ou muitas vezes a gente acaba tendo no Poder Judiciário em si muitos processos hoje em dia, porque essas pessoas com algum tipo de deficiência vêm cada vez mais buscando seus direitos através de ações, seja de ações assertivas, seja realmente de cobrança dos seus direitos. Aqui é a casinha dos cavalos, o pavão e o tiririca. Esse aqui é uma ecoterapia, que você viu ali agora há pouco, né? Como eles andaram. Obrigado, tiririca. Vamos dar uma volta? Vamos? Então vamos embora. Deixa ele passar. Ah, esse aqui é um bercinho. Um bercinho? Bercinho. Começa com que letra, berço? Do bebê. Do bebê? Que letra que é? Começa com B. B, com a letra B. Berço. Isso. Hoje, a humanização é a nossa maior preocupação. O que significaria a humanização da justiça? Seria que essa justiça ela tem que ser acessível, ela tem que ser célere, ela tem que ser imediata. Tanto é que essas pessoas, vamos dizer, com deficiência, elas, em razão da Lei 10.048, elas devem ter prioridade no atendimento. E, atualmente, no Poder Judiciário, adaptações arquitetônicas, atendimento diferenciado do público e políticas de inclusão se estendem aos servidores e aos terceirizados. Estas e outras iniciativas garantem acessibilidade a todas as pessoas com deficiência. O Brasil tem quase 13 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE. Esse número representa 6,7% da população. Pela ordem, as limitações mais comuns são a visual, a motora, a auditiva, a mental e a intelectual. O estudante Breno, que precisa da cadeira de rodas para se locomover, conhece bem as dificuldades que essas pessoas enfrentam. Inclusive, até estava na rua esses dias e, por falta de rampa, não consegui subir e tive que ir pela pista, o que é um perigo, né? E na contramão, infelizmente, por não ter rampa. No meio dos carros? No meio dos carros. As iniciativas para incluir pessoas como o Breno ainda estão longe do necessário, mas aos poucos crescem. No Judiciário, a Resolução 230 do CNJ de 2016 define conceitos como barreiras, discriminação, adaptação e políticas para aprimorar a acessibilidade. Isso inclui vários tipos de facilidades, como as que vemos nesta visita guiada ao Supremo Tribunal Federal. A acessibilidade não se limita a quem visita ou a quem vem ao Supremo para acompanhar um processo ou um julgamento. Esta política se estende aos funcionários do STF. Só nesta sala são 42 pessoas com todos os tipos de deficiência. Elas trabalham na seção de digitalização de processos. Em 2 anos, o Judiciário publicou 15 editais para concursos em tribunais federais, estaduais, eleitorais e trabalhistas de todo o país. São pessoas que produzem e trabalham muito bem, né? Estão bem inseridas, enfim. Então, isso mostra que
a pessoa pode trabalhar. Se ela tiver condições acessíveis, condições de igualdade com as outras, ela pode trabalhar como qualquer outra pessoa. Agora, ouça a força de outros argumentos na voz de quem superou as barreiras. O trabalho, independente de qualquer coisa, ele é a dignidade do ser humano. A pessoa que trabalha, a pessoa ela se sente confiante, ela se sente capaz. Se sentir alguém na sociedade, por isso que é a importância de estar trabalhando. E a grana? E a grana também, é claro, né? O din-din. A gente não quer se sentir dependente das pessoas, né? Então a gente procura ser dependente próprio, tá entendendo? No caso, eu sou casado, tem pessoas aqui que também então precisa o sustento da família. E a inclusão só pode ser completa quando envolve os outros funcionários, os que não têm deficiência. Isso está previsto na resolução do CNJ que trata da acessibilidade. O objetivo é que todos os funcionários eles dominem, né, a língua brasileira de sinais, eles conheçam o braille para se comunicar com a pessoa cega. Então isso é aos poucos, mas nós já caminhamos muito, isso é importante nós colocarmos, né? Essa boa vontade do judiciário em respeitar e promover a inclusão da pessoa com deficiência, não só quanto cidadão que é atendido, quanto também dos funcionários. O Arquivo Justiça fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. A gente termina com uma mensagem do juiz Ricardo Tadeu, que você conheceu no início do programa. Até a próxima semana. Tchau! Há mesmo um verso muito bonito do Chico Buarque, que eu acho muito forte, que diz exatamente isso. Ele se dirige à musa e diz assim: mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões, saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão.